Olá, aqui estamos para continuarmos o ensinamento do livro de Salmo. E hoje nós vamos ler o Salmo 74. Né? E o Senhor ele vai continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, porque nós precisamos. Precisamos do entendimento do Senhor, a revelação que vem do alto, para que possamos entender a tua palavra, o teu querer nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui, o título do Salmo 74, ele diz assim: A assolação do santuário, oração para que Deus se lembre do seu povo aflito. Aí ele inicia: Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade da tua herança, que remiste desde o monte Sião em que habitastes. Aqui no início da oração, o salmista pede para Deus se lembrar o quão grande foi o preço que ele pagou por mim e por você, lá na antiguidade. Ele pede para o Senhor, né? Lembra? Aí ele continua: Levanta-te contra as perpétuas soluções, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles a sua indignas por sinais. Parecem-se com homens que avançam com o seu machado através da persura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada que brama com machados e martelo. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-as até o chão, a morada do teu nome. Aqui o salmista ele está fazendo uma oração e dizendo para Deus que existe muitas pessoas que estão modificando, que estão camuflando, né, fazendo coisas que Deus não tem se agradado dentro da congregação. Há muitas congregações, né, que infelizmente estão fazendo, né, como o salmista diz aqui, né, estão entalhadas, ou seja, algo entalhado é uma coisa qual eu pego ela no natural e aí eu vou fazer uma moldura, né, com um martelo, né, como ele diz aqui na palavra, com um martelo ou com um machado. Eu vou entalhar, eu vou fazer com que aquilo fique da maneira que eu quero. Infelizmente, há muitas congregações que estão fazendo dessa maneira, né? E o salmista ele é bem claro, ele pede para que Deus olhe para a congregação. Entende? Ele não diz igreja. A igreja sou eu e você. O salmista ele não está dizendo acerca da igreja, ele está dizendo acerca da congregação. A congregação é as paredes, o lugar a qual eu e você vamos nos reunir com os irmãos para estarmos em união e aprender mais de Deus. Neste local está acontecendo, né, essa blindagem a qual o salmista nos alerta, abre os nossos olhos dizendo: Deus, faça alguma coisa. O Senhor não está vendo? Em outras palavras, o salmista está dizendo: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Eles estão empalhando, eles estão moldando, eles estão trabalhando para que deixe da maneira com que eles querem. A congregação não é para ser como eu quero. A congregação não é para ser como aquele que está liderando quer. A congregação é para ser como Deus quer. Na antiguidade, tudo era decidido através de oração. Era clamor e oração. Enquanto Deus não respondia, enquanto Deus não confirmava, nada era feito.
Aí a gente coloca a reflexão. Hoje, é assim que tem sido feito? Se Deus não responder, nada é feito? É continuado um clamor? É continuado a busca, pedindo a direção? Ou nós, aqueles que estão liderando suas casas, sua congregação, eles estão agindo segundo o seu próprio entendimento, sua própria vontade? Não. Quem está aqui sou eu. Isso aqui é para ser assim. A palavra de Deus confirmou? Foi baseado na oração? Houve uma confirmação, porque Deus ele confirma. Se há alguma coisa no seu coração e você quer que Deus confirme, você ora. A palavra de Deus diz que o tempo é contado para ele diferente. Um dia é 1000 anos é como se fosse um dia. Então eu preciso entender, o tempo não é meu. Eu não oro agora e nesta mesma hora vem a resposta. Às vezes sim, mas nem sempre. A congregação precisa ser como Cristo quer, não como eu quero. Mesmo eu estando à frente dela, nada é para ser como eu quero. Eu sou errante, eu sou falha, eu não vejo o futuro. Cristo vê. É isso que o salmista quer abrir os nossos olhos. E ele continua. Já não vemos os nossos sinais, já não há profetas, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará, até quando o Deus nos afrontará. O adversário blasfemará, o inimigo, o teu nome para sempre. Deus, até quando o inimigo vai ficar blasfemando com teu nome? Até quando? Não há mais sinais como havia antigamente. Paulo e Silas estavam presos, mas eles estavam adorando. As mulheres se reuniram lá nas casas delas. Elas foram lá, se reuniram numa casa e elas estavam orando. E à meia-noite, a Bíblia ela nos diz que elas oravam continuamente. E à meia-noite, a Bíblia não diz quanto tempo elas passaram orando. Mas a Bíblia relata que à meia-noite os grilhões foram quebrados. As algemas se abriram. As portas da cadeia se abriram para que Paulo e Silas fossem soltos. Nós, hoje, vemos muito poucos sinais. Através de profetas, através de homens e mulheres de Deus. E é o que a oração diz para nós. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que nós não vemos mais aqueles sinais. Aquelas confirmações que um orava lá, o outro orava aqui, e quando se encontrava, era a mesma coisa. O que está acontecendo? Aí ele continua. Porque retirastes a tua mão, sim, a tua destra, tirar-o de teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Mesmo que essas coisas não estejam acontecendo na congregação, mesmo que essas coisas não estejam acontecendo no nosso país, neste lugar a qual nós estamos peregrinando, o salmista Davi ele disse, desde a antiguidade isso continua acontecendo comigo. Antes acontecia, agora comigo acontece. Se não está acontecendo aqui, é porque temos que orar. É porque temos que buscar mais em Deus. Aí ele continua. Tu dividistes o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã e deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a
a fonte e os ribeiros, secastes os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparastes a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formastes. Tudo Deus é que fez. Tudo Deus é que faz. O mar vermelho, quando se abriu, foi Deus que fez. O dia, a noite, a chuva, o sol, é tudo Deus que faz. E se eu e você quisermos saber algo a respeito de alguma coisa, é só perguntarmos para Ele. Mas nós temos que entender, há um mal na nossa sociedade chamado ansiedade, que o demônio está colocando infindavelmente uma porção muito grande na nossa sociedade. E já é comprovado que a ansiedade, ela é uma doença. E se é uma doença, você não pode aceitar na sua vida. Se é uma doença, é algo que você não pode se conformar que tenha dentro do seu lar, dentro da sua casa. Sua casa é uma congregação de Deus. Dentro das congregações, onde as pessoas se reúnem para orar, para falar com Deus, infelizmente, o inimigo está colocando a ansiedade lá. É algo real. Eu e você, nós precisamos abrir os nossos olhos. Em muitos momentos, nós estamos orando, falando, fazendo, e nós não estamos tendo paciência, longanimidade, que é fruto do Espírito Santo. Nós não estamos tendo, muitos de nós não estamos tendo. E a falta desse fruto, que vem através do Espírito Santo, está nos tornando pessoas que estão nos conduzindo a fazer coisas de acordo com a nossa própria vontade, com o nosso querer. E isso não tem agradado a Deus, porque a congregação é para ser o que Deus quer que ele seja, porque ele disse que ele nos criou a imagem e a semelhança dele. Mas ele nos põe em algum lugar para que ele cumpra a vontade dele. Mas quando eu coloco o meu desejo, a minha vontade, o meu querer, a minha visão na frente, já não é mais ele que está conduzindo, sou eu. E quando eu conduzo, eu não vou agradá-lo. Ele quer me usar. Ele quer ele fazer, porque ele é perfeito. Infelizmente, nós não somos. Tudo que ele faz é eterno. O que nós fazemos é limitado. Tem um período a qual se finda. Mas o que ele faz é eterno. Porque tantas divisões estão sendo causadas, porque tantas separações, porque muitos estão conseguindo ouvir a voz de Deus. E outros estão fazendo conforme a sua própria vontade. Quem está certo? Quem está errado? Vamos orar para Deus ter misericórdia de todos. Esse é o dever do cristão, é orar, pedir para Deus para fazer a vontade dele se cumprir. E ele continua: lembra-te disto, que o inimigo afrontou o Senhor e que o povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia.
Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos e o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Que o Senhor Jesus, Ele abra os nossos olhos. Que o Senhor Jesus nos conduza para o monte, para orar, para clamar a Ele. No momento em que nós orarmos e clamarmos a Ele, Ele vai abrir os nossos olhos. Que oremos para que todo aquele que estiver andando segundo o seu próprio entendimento, se volte à oração, clame a Deus, volte para o plano de Deus e continue fazendo aquilo que Deus quer que ele faça, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, glórias nós te damos. Obrigada, meu Deus. Obrigada por abrir os nossos olhos. Obrigada, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai. Ô, Senhor, nós oramos, Senhor, por aqueles que muitas vezes não estão conseguindo entender e não estão conseguindo ver, Senhor, que a ansiedade está entrando no coração, que a ansiedade está entrando na vida, que a ansiedade está entrando na congregação. Ô, Pai, abre os olhos dos Teus filhos, abre os olhos, Senhor, daqueles que necessitam do Senhor, Pai, para receber uma orientação, Pai. Oh, Deus, muitos estão orando, estão clamando, estão pedindo, estão aflitos, Pai. Oh, Deus, e acham que tem que tomar decisões precipitadas. Oh, Deus, estão tomando decisões de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. Pai, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia daqueles, Pai, que o Senhor escolheu para fazer a obra do Senhor, porque o Senhor capacitou. O Senhor o escolheu, porque o Senhor viu ali que havia algo a qual o Senhor poderia usar. Oh, Deus, e que isso não se perca, no caminho, Pai, que eles se voltem para Ti, que eles cumpram, Senhor, o ide do Senhor, o chamado do Senhor, que eles aprendam a estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Oh, Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque eu creio, Pai, que essa alerta foi dada a Teus filhos e eles estão refletindo para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, e é no nome do Senhor Jesus, na autoridade que o Senhor me liberou, Deus, no nome de Jesus, que eu abençoo a cada um, Pai. Que eu libero, Senhor, a reflexão, Pai, para cada um, Deus, o que eles estão fazendo da oração, do momento de oração. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.